Boa noite a todos. Nós somos alunos do sétimo semestre de Engenharia Industrial Mecânica e estamos aqui para apresentar o nosso desafio profissional da matéria de Processos Mecânicos de Fabricação, ministrada pelo professor Luiz Carlos Fortes. Escolhemos como tema a usinagem em torno convencional comparada à usinagem em torno CNC. Nós temos que, dentro da indústria da transformação, uma das operações de mais relevância é a usinagem. Esse processo vem sofrendo alterações e melhorias contínuas com o passar do tempo, muito em função dos avanços tecnológicos. Antigamente, as máquinas utilizadas para se usinar uma peça, elas eram puramente mecânicas e ainda necessitavam de um operador a todo o tempo manipulando o maquinário. Hoje, já sabemos que existem equipamentos mais sofisticados, que inclusive são programados para usinar sozinhos, com a mais alta qualidade, os chamados CNCs. O objetivo desse trabalho é expor as particularidades dos tornos convencionais e CNCs, máquinas que são amplamente utilizadas dentro dos centros de usinagem para obtenção do mesmo tipo de peça, mas que, porém, possuem um desempenho diferente quando comparadas em qualidade final, tempo de execução, dificuldade de operação e custo-benefício. Agora, no desenvolvimento, a gente vai falar um pouquinho sobre os processos de usinagem, processo de torneamento e vai falar um pouquinho sobre o torno convencional e o torno CNC. E vai também mostrar um pouco das vantagens e desvantagens. Processos de usinagem. O processo de usinagem se caracteriza pela obtenção de uma peça a partir de uma matéria-prima bruta, removendo o material excedente com o auxílio de máquinas e ferramentas de corte. A usinagem é uma operação que produz uma peça manufaturada totalmente personalizada. Existem diferentes tipos de processos, para a usinagem, e a escolha do melhor processo varia de acordo com o objetivo principal, material a ser utilizado, tipo de corte, etc. Agora falando um pouco de torneamento. Torneamento é um processo de usinagem utilizado para a fabricação de peças cilíndricas ou cônicas, no qual a ferramenta executa o deslocamento linear, enquanto a peça gira em torno do seu próprio eixo. Este processo de usinagem pode ser executado em um torno convencional, o manual, ou em um centro de torneamento CNC, que recebe um comando numérico para a execução da mesma tarefa. Esses centros de torneamento sofisticados podem oferecer, inclusive, outros processos juntos, como fresamento e furação com ferramenta rotativa. O torno convencional é uma máquina responsável por realizar o trabalho de usinar peças cilíndricas, sendo elas internas e externas. Para isso, ele realiza movimentos leves enquanto a peça gira em torno do seu próprio eixo, podendo trabalhar com peças presas pelo centro ou através do eixo da árvore. O torno opera fazendo a peça girar, e essa peça é fixa pelo mandril, que são 3 ou 4 castanhas. Enquanto isso, diversas ferramentas de cortes são pressionadas em um movimento regulável de avanço de encontro com a superfície de peça, fazendo assim que remova o material e crie o chamado cavaco, que é o resto de material que é removido da peça. Ainda assim, o equipamento pode realizar o seu trabalho por meio de cortes regulares e contínuos ao redor da peça. Tudo isso feito com a força necessária, cara. Aqui vemos alguns componentes do torno, A placa de fixação, onde a gente coloca a peça. O freio, que a gente utiliza quando a gente termina de fazer a peça e quer que o eixo da árvore pare de rodar rapidamente. A contraponta, que é onde a gente coloca na peça, o torno porta-ferramentas, onde a gente coloca a nossa ferramenta, e todas as outras partes importantes do nosso torno. Oi, eu vou falar um pouco sobre o torno CNC. Assim como o torno convencional, o torno CNC também é a máquina responsável por realizar trabalho de usinar peças cilíndricas internas e externas, confeccionar eixos, polias, pinos e qualquer tipo possível de roscas. A programação por controle numérico computadorizado, da sigla CNC,
é um sistema que permite o controle de máquinas operatrizes sendo utilizado principalmente em tornos e centro de usinagem. Um dos principais equipamentos que apresenta esse sistema é o torno CNC. Com isso, atingiu-se o objetivo de confecção de peças complexas, seriadas e de grandes precisões, especialmente quando usado em conjunto com os atuais programas CAD, CAM. A programação em CNC é utilizada para controlar e orientar a usinagem a ser feita na peça através de um computador acoplado na máquina. O uso de CNC nas máquinas proporciona uma produção de maior complexidade e também um controle maior sobre as produções. O termo CNC é uma evolução da sigla CNC, que significa apenas comando numérico. Como o próprio nome diz, CNC refere-se ao controle de máquinas, ferramentas programáveis por computador. No NC, no entanto, o computador pode não estar envolvido no processo, como é o caso de máquinas mais antigas que podiam ser controladas com fitas ou cartões perfurados. O NC e o CNC permitiram um enorme ganho na produtividade das máquinas ferramentas, pois elas podem operar automaticamente sem necessidade de constante atenção de um operador. Antes do desenvolvimento dessas tecnologias, havia algumas formas de semi-automação, como copiadores hidráulicos, por exemplo. Nesse sistema era possível usinar peças em um torno, ou fresadora, copiando manualmente um gabarito e reproduzindo-o. O processo de usinagem CNC começa tipicamente com um programador de computador para que se possa especificar cada peça a ser usinada. Normalmente se utiliza o software AutoCAD, que pode ser utilizado para criar as especificações para cada um dos componentes, ou mesmo uma parte do produto manufaturado. Esse projeto é então transformado em uma série de valores numéricos, para que uma máquina CNC possa utilizar as informações para mover e operar uma variedade de ferramentas. Vantagens e desvantagens. Suas vantagens são inúmeras. Dentre elas está a fabricação de peças de geometria mais complexas, com tolerâncias dimensionais reduzidas e um melhor acabamento superficial. Há uma versatilidade no processo, aumenta a flexibilidade, aumenta a precisão das medidas, a possibilidade de corrigir programas, um menor tempo de espera, preparação da máquina é menor o tempo, aumenta a qualidade do serviço, as suas configurações de avanços, uma troca automática de velocidades, uma maior segurança para o operador, uma troca rápida de ferramentas e uma produção de peças idênticas umas das outras, independente dos fatores humanos. Bom, suas desvantagens existem, porém são muito poucas. Algumas delas é que o investimento inicial ele é um pouco alto, ela necessita de uma manutenção especializada, querendo ou não elimina totalmente os erros humanos e necessita de operadores mais especializados para fazer a sua operação. Solução. Durante o trabalho vimos que a principal diferença entre o torno mecânico e o torno CNC é a automatização dos processos, utilizando projetos de corte computadorizado para dar total precisão durante o seu trabalho. E vendo que os processos utilizando o torno CNC têm diversas vantagens em relação ao torno convencional, citamos aqui alguns exemplos. A agilidade da preparação do equipamento torna o processo mais fácil, aumentando a produção e reduzindo o tempo de máquina parada. Além da produtividade superior, em relação ao torno mecânico, o torno CNC também é mais flexível e confortável para o operador em relação ao torno convencional. O torno CNC é facilmente adaptado para os mais diversos projetos que a indústria necessite, devido aos seus parâmetros de corte otimizados e produtividade característica, tornando-se um equipamento de grande importância no parque fabril de qualquer empresa. O operador pode corrigir as medidas durante o processo. Assim como qualquer produção, no início do projeto, é necessário que o operador acerte os parâmetros para que a peça saia conforme a necessidade do produto final. Essa facilidade possibilita a resposta rápida e melhora o processo produtivo de torneamento. Devido à superioridade eletrônica e mecânica dos tornos CNC, a produtividade é evidente. Os tornos CNC possuem altas rotações do fuso principal e as altas velocidades de avanço rápido, além da aplicação de ferramentas de corte de alto rendimento.
Além disso, existe a pouca necessidade de manutenção mecânica. Como os acionamentos do torno CNC são feitos através de splint motors e servomotores de alto rendimento, fica dispensado o uso de caixas de câmbio, trens de engrenagens e embreagens. Essas são nossas referências bibliográficas.